E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. Vídeo agora trazendo todas as notícias do São Paulo, que encerrou a sua janela de transferências, trazendo o Rigoni e esperando o Marcos Leonardo até os 45 do segundo tempo. Infelizmente não deu certo, mas tenho algo na minha cabeça que vou trazer para vocês. Quem sabe uma previsão aí para o futuro dessa situação São Paulo e Marcos Leonardo. O sonho continua. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Simbora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto. A gente vai falar do mercado da bola do São Paulo, de como esse time deve se desenvolver. E vou trazer algumas informações sobre o Marcos Leonardo. Crédito de direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Não conseguiu contratar o atacante Marcos Leonardo. Vamos conferir. Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Pois é, ontem, último dia da janela de transferências, foi de muita corrida contra o tempo, cheia de obstáculos para o São Paulo, que tentou até o fim a contratação do atacante Marcos Leonardo, que pertence ao Al Hilal. No entanto, a negociação acabou melando. Durante o programa de ontem, rolava a última roda de conversas entre representantes do atleta, representantes do São Paulo e do próprio clube árabe. No entanto, não aconteceu a negociação por conta de dinheiro. Dinheiro este que o São Paulo já havia deixado muito claro que não tinha para oferecer para o Al Hilal. Por isso até que o próprio Marcos Leonardo entrou na negociação, abriu mão de salário, abriu mão de algumas outras coisas ali para conseguir esse empréstimo de 4 meses até o final da temporada de 2025, mas o Al Hilal bateu o pé, não deixou barato, queria de fato uma compensação financeira por conta de todo esse trâmite, o que acabou não acontecendo. Então, um tempo antes do fechamento da janela, que aconteceu às 23h59 de ontem, o São Paulo desistiu oficialmente da contratação do Marcos Leonardo. Diante disso, a janela de transferências foi da seguinte forma para o São Paulo. Contratou o zagueiro Rafael Tolói, que veio de forma livre, estava livre no mercado depois de não renovar com a Atalanta da Itália. Teve a contratação do lateral direito Mailton, que estava emprestado à Chapecoense, do Metalist da Ucrânia. Aí, por conta de um perdão da dívida, o São Paulo conseguiu trazer o jogador até dezembro de 2027. E, por fim, ontem mesmo, o tricolor anunciou Emiliano Rigoni, que retorna aí para ser comandado pelo Hernan Crespo. O contrato vai até o final deste ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Tá certo, gente? Então eu volto com vocês aí para vocês comentarem a janela do São Paulo e toda essa frustração causada pelo Marcos Leonardo. Até! Puxa vida, e agora? Não veio. Gente do céu, mas ó, posso ser sincero com um negócio? Eu acho que estão superestimando o Marcos Leonardo. Eu estou escutando desde ontem, anteontem, todo mundo falando do Marcos Leonardo como se fosse a mistura do Romário com o Ronaldo Fenômeno e o Adriano Imperador. Calma, gente. Tá precisando, tudo né, bem, mas momento do São Paulo. O Marcos Leonardo não veio e agora... Mas ele é muito bom. Tudo bem que ele é muito bom, mas assim, puxa, que desespero, calma. Sabe... Ele ia jogar aqui 2, 3 meses e ia voltar para lá, não deu certo, não deu. Não tem que também fazer disso o muro das lamentações do São Paulo e chorar e sabe, ficar em desespero e sair em passeata na rua. Não deu, paciência, toca a vida e, sabe, tudo bem, seria um bom reforço? Seria, mas beleza, porque é São Paulino, então deveria ter vindo. As coisas eu acho que não foram conduzidas da melhor forma, principalmente pelo staff do jogador. O São Paulo estava na dele, tentou, fez os contatos, agora pelas informações que eu tenho, o jogador, por meio do seu staff, forçou a barra com o pessoal de lá. E eles não gostam de serem colocados na parede, né? Eles normalmente têm uma postura muito mais de mandado que de receber ordens. E quando vem um jogador que tem contrato, tentar colocar na parede, eu quero ir, porque eu quero disputar a Copa do Mundo, eles não estão nem aí para isso. Eles estão lá com o jogador, é ativo deles, e não quero pagar salário para ele jogar em outro lugar, fica aqui, tem contrato, obedece e ponto final. Lá é assim que funciona. Se você tem contrato... Ué. Não tem o que fazer, o time tem um contrato com você é jogador do Al Hilal. Sim. E o Al Hilal não quer te liberar, não tem o que fazer. Agora, o problema, Alex, é que o São Paulo tem poucas opções, tem muitos jogadores no DM. Tem jogador, Caleri, André Silva, aquela coisa toda. Então, assim, o Marcos Leonardo, lógico que ele não é a mistura do Romário com o Ronaldo, com ninguém. Mas assim, o São Paulo também queria muito venha a nós e pouco a vosso reino. É isso. Vem aqui, a gente não vai pagar salário, o Al Hilal vai pagar. Aí o Hilal paga o Uber no aeroporto, paga a casa, paga a comida, paga o
lanche no aeroporto. Aí Aí não fica dá. Corre lá, complicado. fica pensando, gente, o que complicado. esse pessoal do Eles Brasil pensam que nós quer? somos o quê, né? Somos trouxas? Aí não dá também. Aí, então, sabe, o São Paulo teria que compensar de alguma forma, porque tudo Paga ao o rival. salário, né? Pelo menos, né? Mas quer tudo? Aí não dá também, né? A gente vai falar do... Lá atrás, no São Paulo, é bem verdade, deixou saudade, a torcida gostava. Agora tem que ver que Rigoni que faz é esse quantos que anos chega isso? aí. Faz Exatamente, 4 anos, já 5 passou anos? muito Sei lá, tempo. tem Então, que ver assim, mesmo. o São Paulo contratou agora um jogador sonhando que ele faça o que ele fez lá atrás. Eu nem me lembrava que ele existia ainda. Exato, então, tava lá. vamos ver. Eu não sei, assim, em futebol, eu acho que futebol é a única coisa que o tempo não é muito favorável. É a mesma coisa o Tolói, Michele. O E Tolói. 5 anos, De 10 anos no atrás. O futebol. Tolói que jogou na seleção da Itália sei lá quantos anos, Não é o beleza. Agora mesmo. o E no Tolói São tava Paulo, 10 anos encostado atrás. lá. Em outras coisas a experiência é muito boa, mas no futebol é muito joelho, é muita perna, é muita hérnia, é muita coisa, né? Na primeira passagem dele, 70 jogos, 43 jogos, fez 13 gols e deu 9 assistências. Atuou, então, entre julho de 21 e junho de 22. O Edu continua com a gente para essa conversa. Porque, assim, o torcedor do São Paulo, ele acabou ficando um pouco frustrado, porque, de fato, assim, se a negociação acontecesse, não é, Donk? Seria um baita reforço para o São Paulo, apesar do tempo ser curto, mas para essa temporada seria muito importante para o São Paulo. Com certeza, ainda mais o São Paulo que tem a prioridade na Libertadores, e a gente já viu o histórico de atacante que chega em semifinal e resolve. Até é um pouco ruim citar isso para o torcedor São Paulino, que vivenciou isso com o Borja no Atlético Nacional, por exemplo. Então, e chegaria um cara para ser titular indiscutível, assim. Até mesmo se o Caleri tivesse em condições físicas para jogar, acho que hoje... Mas isso já aconteceu também, acho que o Edu pode me lembrar, com o São Paulo e a favor do São Paulo. Foi com o Ricardo Oliveira, o Edu? Ou foi Não, o Ricardo com pelo Amoroso? contrário, ele ficou fora. Ele foi com o Amoroso. O Ricardo Amoroso, ficou então. fora porque não estendeu o contrato para poder continuar na Libertadores. Foi uma frustração na época para o torcedor de São Paulo e também para o próprio São Paulo, o Ricardo não ter participado de jogos decisivos. Mas foi o Amoroso que chegou na reta final? Foi. Amoroso. Amoroso ficou 6 meses, chegou na reta final da Libertadores e foi campeão mundial depois, no final do ano. 6 meses de ótimas vitórias, de ótimo retrospecto. É ídolo da torcida pelos 6 meses que passou aqui. E aí era o cenário que você supre uma carência das lesões sérias que você teve no setor ofensivo com um jogador que, assim, fez uma temporada absurda no Al Hilal, com uma perspectiva... Para mim, eu fiquei até espantado quando surgiu a notícia, porque é um cara... Foi uma situação muito pontual, né? Mas é um jogador que poderia voltar para a Europa, por exemplo, pelo nível apresentado. Então, assim, além de suprir a carência, você está falando de um cara que está muito acima do nível de se imaginar para voltar para o Brasil. Então, assim, lógico que você acaba criando expectativa, ainda mais um elenco mais curto, com todas as dificuldades. E aí chega o Rigoni, que tem muito pela identificação com o Crespo, né? Ele começa bem a passagem, depois acaba caindo de rendimento. Acho que ele aposta muito nesse sentido, mas não tem como falar que o sentimento é de frustração, né? Quando você, ainda que o clube teve os pés no chão, teve toda a negociação, mas é frustrante quando você levanta a possibilidade e acaba não concretizando. Por condições que, de fato, financeiramente é muito complicado. O único problema para o São Paulo aí... O único não, né? O problema maior é o jogador não ter vindo, né? Mas o problema da frustração é que a notícia vazou, que a gente conseguiu apurar, o Edu apurou, o André Hernan apurou e a notícia apareceu. Não foi que o São Paulo chegou para o torcedor... São Paulo não prometeu nada. São Paulo estava na dele. São Paulo viu a oportunidade, claro, vamos tentar negociar. Então fica a frustração, mas não é que o São Paulo criou essa expectativa. Não tem São nada. Paulo nenhuma. Não tem culpa nenhuma. Exatamente. Ele negociou... Ainda tá sobrando pro Rigoni, coitado. Então. E ainda tá sobrando para ele, que fechou e a torcida frustrada por conta do Marcos Leonardo tá indo para cima do Rigoni. Coitado do Rigoni. O que só me surpreende, assim, né, na história Poxa, se você perguntar para qualquer pessoa no mundo, pergunta no mundo inteiro, qual é uma característica do povo árabe? Todo mundo vai responder, é bom negociador. Os caras dominam o comércio faz não sei quantos mil anos. Aí só a gente aqui achou que o cara pagou 40 milhões de euros num jogador e vai dar o jogador pra gente de graça. Doação. A gente é malandro e o árabe que tá não sei quantos mil anos negociando com o mundo inteiro e tendo lucro com o mundo inteiro em qualquer tipo de negócio, a gente é mais esperto que eles. É que hoje também você tem a característica dos clubes muito endinheirados.
eles não estão muitas vezes preocupados em recuperar investimento, porque tem o limite de inscrições, né, de jogadores, que é o caso que complicou a vida do Marcos Leonardo. Para eles abrirem mão e contratar outro por conta de ter muito dinheiro, acontece com o próprio Mitrovic, que é o... Eu ia falar e chutaram o Mitrovic e pagaram tudo. Pô. Mas os caras não rasgam dinheiro. Mas os caras não rasgam dinheiro. Eles sabem que o jogador tem esse valor, que ele vai ter outro mercado, que em breve ele vai voltar. Então, depende, porque, por exemplo, o Mitrovic eles rasgaram. O Mitrovic eles rasgaram, eles pegaram... Eles não vão já ter tem retorno 2 financeiro. anos ali de contrato. Tá bom, Mitrovic, você não vai servir, não quer dor de cabeça, então toma aí, ó, que tinha para receber. E fica a questão do Marcos Leonardo, tem a diferença óbvia de idade, né? Isso. E mercado. O Marcos Leonardo tem, é muito novo e tem mercado na Europa. Aí vira, sabendo que ele tem mercado... É igual, por exemplo, o negócio do Neymar. Não vai ser inscrito, pagar uma fortuna, mas beleza, vou embora. Mas o do Neymar ainda dificultaram ali. Sim. Até porque é o Neymar. Exato, era mas o Neymar nesse caso é um jogador jovem, é um jogador que tem valor. Exatamente, por isso que o cara não vai rasgar o dinheiro. Exatamente, por isso que ele fez. Então ele fica aqui, joga a Champions aqui da Ásia, que o limite é maior de inscrição, e só não vai jogar o Campeonato Árabe. Para eles... indiferente, porque tecnicamente o Darwin Núñez, né, que a gente até estava confirmando, vai entregar no Campeonato Árabe, dependendo, né, porque o Darwin Núñez é sempre uma incógnita em relação ao que ele apresentou no Benfica, ele não conseguiu apresentar no Liverpool, mas vai apresentar no campeonato local e no campeonato do continente tem o Marcos Leonardo como opção também. Claro. E aí, né, Edu, é claro que o São Paulo viu a possibilidade de jogador através dos empresários. É oferecido ao São Paulo. O jogador tem intenção de voltar ao futebol brasileiro. O São Paulo vê essa janela realmente aberta, essa brecha, ele vai tentar negociar. Agora, a parte dele, ele fez, né? O difícil é negociar com quem tem a máquina na mão, né, Edu? É isso, Bruno. O negócio só se manteve aceso até 10h50 da noite de ontem pela atuação do staff do Marcos Leonardo. Porque eles estavam insistindo, tentando fazer os árabes ver que para o atleta seria um ótimo negócio ficar 4 meses aqui. Né? E o Marcos Leonardo queria vir. Então esse ponto, né? O Marcos Leonardo, se ficar parado lá ou jogar muito pouco, ele perde espaço em seleção, das vésperas da Copa do Mundo. Então tem todo um projeto de carreira envolvido, por mais que sejam apenas 4 meses, numa concorrência tão grande na seleção brasileira, atrapalha demais o atleta. Então o projeto se manteve aceso, somente pela atuação do staff. O São Paulo chegou no limite logo de cara. Não posso pagar empréstimo e só posso pagar uma pequena parte do salário. É isso, é o meu plano. Caso, é bom pontuar também, Bruno e companheiros, caso o São Paulo não tivesse esse acordo com a Galápagos, dependesse apenas de aprovação dos seus conselhos internos de administração e deliberativo, talvez o orçamento pudesse ser chutado. São Paulo faria um empréstimo bancário, pagaria aí o que os árabes queriam, traria o jogador até por mais tempo, quem sabe até a metade do ano ou até o final, mas aí a dívida continuaria, além de grande que ela já está, quase gigantesca, ela aumentaria ainda mais. Então, nesse momento, o São Paulo tem que trabalhar em cima do que lhe foi imposto no contrato assinado com o fundo de investimento. Fugir disso é romper o contrato. Romper o contrato é ter um prejuízo maior, se não imediatamente, num futuro muito próximo. É isso que o torcedor vai ter que administrar, digamos assim, nos próximos anos do São Paulo. Mas aí é o certo, né? O clube não pode se endividar ainda mais. Os clubes brasileiros, eles chegaram nesse nível de mais de 1 bilhão aí de dívidas justamente porque viam a oportunidade, era isso, né? Ia pegar empréstimo paga depois. E não paga. E aí tá com... O patrocinador paga boa parte. Porque a torcida paga. Vai vender camisa, a torcida paga. Lembra Ou desse? aposta no sucesso esportivo, a gente vai conseguir tal título, avançar tal... E às vezes não consegue. Ô, Edu, uma dúvida que eu tenho em relação ao elenco é a seguinte. Chegaram 2 atacantes recentemente, o Tapia e o Dineno. Sim. O Tapia chegou, acho que já era o Crespo. Já era o Crespo, né? O Tapia, mas o Dineno não. Isso. Antes ainda. Esses jogadores não vão ser utilizados? O Tapia está sendo mas e o Dineno? Nunca mais de falar no Dineno? Ele entrou um pouquinho agora no jogo contra o Cruzeiro, na derrota. Então, no final, teve uma chance de cabeça ali, quase decretou o empate do São Paulo em Belo Horizonte. São opções, né? O São Paulo foi perdendo jogadores importantes, principalmente o homem de área, né? Perdeu Caleri, Rian Francisco e agora o André Silva. Como o Crespo joga num 3-5-2, a dupla titular do São Paulo hoje a gente deve imaginar como Luciano e Ferreirinha. Agora, com a chegada do Rigoni, tem o Henrique do Carmo, que tem entrado muito bem. Inclusive, o São Paulo ontem acabou não aceitando uma proposta de venda do atleta de 3,5 milhões de dólares. O dinheiro era necessário, ajudaria, mas o atleta tem potencial para valer mais daqui a pouco, daqui mais para frente. Então, o São Paulo segurou. E tem o Dineno e o Tapia.
O Dineno chegou ainda com o ex-treinador, talvez por isso um pouco mais de dificuldade. O Tapia entrou outro dia, fez até um gol no Morumbi, numa vitória contra o Galo, tudo mais. São jogadores que vão ser aproveitados, mas num 3-5-2, e você já tendo uma dupla titular, Luciano e Ferreirinha, todos os demais ficam como opções no banco de reservas. O que está melhorando para o São Paulo é a lateral direita, porque o Mailton vai ser apresentado entre amanhã e sexta e é um reforço necessário. A zaga ganha mais uma opção, o Tolói. O Rigoni mais um homem de frente que tem uma história, não tem um recente muito positivo em termos de números, mas tem uma história legal no São Paulo. E eu acho que um pouco da briga da torcida, ou da rejeição da torcida ao Rigoni, não é pela contratação do Rigoni, né? Muitos gostam do Rigoni, queriam o Rigoni de volta e ele queria voltar. É mais pela frustração do Marcos Leonardo, que acabou sobrando meio que pro Rigoni. Não veio o Marcos Leonardo, veio o Rigoni, como se o Rigoni fosse muito abaixo, que é, na verdade, que o Marcos Leonardo. Mas o Rigoni vai tentar ajudar aqui, é indicação do Crespo, e é um jogador que chegou sem custo, só salário e ganhando menos do que ele ganhava no México. Ele não pode pagar essa conta. Exatamente. Boa, Edu, obrigado, viu? E o Cedric foi bem, né, no jogo aí de Libertadores mesmo, né, contra o Atlético Nacional, mas agora tem o Mailton, que fazia uma grande Série B também pela Chapecoense. Obrigado, viu, Edu? Sem ficar enrolando, eu estava aqui pensando com os meus botões após as informações sobre essa negociação entre Marcos Leonardo e São Paulo. O atleta fez o impossível para jogar no São Paulo. O atleta, ele estava disposto a tirar dinheiro do bolso dele, entre aspas, do bolso dele, né, do salário que ele iria receber do São Paulo, para esse dinheiro que ele iria receber como salário ser investido no empréstimo para o Al Hilal liberar. Isso mostra que o atleta tem o sonho de jogar no São Paulo, algo que eu jamais imaginaria, porque ele recebeu propostas do Flamengo, do Palmeiras, o Flamengo e eu acho que por isso que o Al Hilal não quis liberar o Marcos Leonardo. Por birra, só por birra. Porque ele não quis ir para o Flamengo pagando e queria ir para o São Paulo de graça. Então, esse para mim foi o principal ponto. Mas eu tava pensando aqui. Qual serão os próximos passos do Al Hilal agora? As informações são que o Marcos Leonardo tá putaço. Não tá feliz. Por quê? Qual a graça de jogar lá na Arábia? Dinheiro. E já tem um certo tempo que ele tá lá, então dinheiro ele já tem bastante. Fora isso, não tem nenhuma graça jogar na Arábia. Você fica longe da família, fica longe do futebol de alta qualidade, de alto nível, fica longe da seleção brasileira. O Al Hilal vai tentar de todas as maneiras emprestar o Marcos Leonardo para outro clube da Arábia. Ele não vai aceitar provavelmente porque ele já negou isso. De antes de ontem para ontem chegou uma proposta de empréstimo e o Marcos Leonardo não quis. Ele não quer ficar na Arábia. Dia 9 de setembro fecha a janela. Não pode mais para lugar nenhum jogador. Eu não me espantaria, e aqui não é informação, aqui é um sonho da minha cabeça. Eu não me espantaria o Marcos Leonardo fazer o que o Al Hilal fez, fazer birra, para rescindir o seu contrato, porque para eles lá dinheiro é água. Eles rescindiram o contrato com o Neymar, rescindiram o contrato com o Mitrovic mais recentemente, pagaram 158 milhões de reais em indenização para o Mitrovic. Então, dinheiro não é problema para eles. Eu não me surpreenderia se o Marcos Leonardo conseguisse daqui talvez 1, 2 semanas após o fechamento da janela, a rescisão com o Al Hilal. Porque ele não quer ficar lá, ele não foi inscrito no campeonato e ele não quer ficar lá. Pode mudar? Pode. Mas eu acho que não vai mudar. E se vocês não sabem, jogadores livres no mercado não contam como transferências. Será sonhar demais? A grande questão é, Marcos Leonardo livre no mercado vai ter 1 bilhão de propostas pelo jogador. Isso é fato.
Mas já que eu tô sonhando, será que é sonhar demais o Marcos Leonardo conseguir a liberação com o Al Hilal, negar todas as propostas milionárias que devem chegar pra ele e vir jogar no São Paulo? Será que é sonhar demais? O São Paulo poderia, tipo, não, esse primeiro ano a gente vai te pagar 500, 1.000, mas no segundo ano a gente te paga 1 milhão. E no terceiro ano a gente te paga 1,5. Pode ser, porque agora a gente tá travado. É pedir demais, será? É sonhar demais? É meu sonho, cara. Eu sou um cara um pouco iludido. Eu fiquei um pouco encantado com essa história e, tipo, sabe qual que é a pior parte? Que o cara queria pra caralho jogar no São Paulo. O São Paulo, ele, a staff, família, tava todo mundo feliz do cara vir jogar no São Paulo. Só os arrombados do Al Hilal que não quiseram que o cara viesse. Só isso. Então, já que a gente sonhou, aqui, entre mim e vocês, tá? Só entre nós aqui. Vou imaginar que daqui 2 semanas o Marcos Leonardo vai ficar revoltado, conseguir a liberação com o Al Hilal lá, falar, foda-se, não quero dinheiro de vocês não, só quero ficar livre, quero sair desse país maldito aqui, vir embora, negar propostas milionárias que vai chegar pra ele e vir jogar no São Paulo. Pronto, falei, esse é o meu sonho, e se isso acontecer, meu amigo, hoje é dia 3/9, se isso acontecer, eu sou a nova mãe de Ná do futebol brasileiro. Agora falando sério, o São Paulo ainda tem problemas seríssimos, porque sem o Marcos Leonardo, o Crespo vai ter que continuar apostando no Rodriguinho como meia. Por mais que o Rigoni faça essa função de meia atacante, eu acho que ele não vai jogar de meia atacante, eu acho que ele vai jogar mais à frente, vai jogar de atacante. Né? Ao lado do Luciano, por sinal. Eu acho que ele vai jogar ao lado do Luciano. O comando de ataque vai ser Luciano e Rigoni, e não Luciano e Ferreirinha. Talvez o Tapia ganhe algumas oportunidades. O Crespo parece não confiar muito no Dineno. Ao contrário do que alguns torcedores acham. Oh, caralho, meu Deus, trouxe o Rigoni. O Rigoni teve ótimo momento com o São Paulo. Ótimos momentos com o São Paulo. E acho que ele pode voltar a ter bons momentos no São Paulo. Não é um jogador ruim, um cara ambidestro, tem qualidade, tem velocidade. Um cara que identificado, gostou do clube, gostou da torcida. Eu acho que boa parte da torcida vai se surpreender com ele. Quem tá gorando aí, puto, cara, boa parte da torcida vai se surpreender com ele, pode ter certeza disso. O Rigoni é um bom jogador, não é um mau jogador. A questão é que quando o Rogério Ceni chegou, o Crespo foi embora, o Rogério Ceni chegou, o futebol dele foi embora com o Crespo. Então, acho que é uma boa, é uma excelente ter mais um atacante nesse time. A volta do Rigoni para fazer dupla de ataque com o Luciano. O Rigoni, se eu não me engano, fez dupla de ataque com o Pablo e depois jogou com o Marquinhos alguma época. Acho que o Pablo se lesionou, né? Ele até jogou junto com o Marquinhos. E pro que o Crespo entende de futebol, ele gosta de uma dupla de ataque rápida, o Rigoni pode se encaixar. E quando eu falo rápido, é uma dupla de ataque mais móvel, né? Assim, sem ter um pivôzão, sem ter um cara como... Por isso que o Dineno não joga. O Dineno é um cara mais pesado, mas, sabe? Para jogos específicos. Eu acho que pode dar certo essa dupla de ataque. E a não ser... E aqui já estamos na área da especulação, que ele coloque o Rigoni no lugar do Rodriguinho e coloque Luciano e Henrique do Carmo. Pode ser. O menino aparenta estar se desenvolvendo bem. Vamos ver o que o futuro espera pro São Paulo e o que o Crespo vai montar com esse time bem desfalcado. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Você tá afim de sonhar comigo? Bora ver. Obrigado por ter assistido. Se inscreve no canal, deixa seu like. Fiquem todos com Deus até o próximo vídeo. E valeu.